Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a obra de Portinari, O Mestiço. Então, esse quadro, Mestiço, é um óleo sobre tela que foi pintado em 1934 pelo brasileiro Cândido Portinari. O quadro mostra um homem, em primeiro plano, e ao fundo uma lavoura de café, e ele é um trabalhador dessa lavoura. Então eu queria começar falando do significado, da palavra mestiço. Mestiço é uma pessoa que é descendente de duas ou mais etnias. No caso do homem do quadro, do Portinari, ele seria descendente ali de uma mistura entre brancos e negros. Na época, existia uma vontade muito grande do pintor em mostrar mesmo a formação, a identidade da população brasileira, que a gente sabe que é, na sua maioria, formada por pessoas mestiças. É uma grande mistura, formada basicamente de negros, indígenas e descendentes de europeus. Na época da pintura dessa tela, se falava muito mal da mestiçagem do povo brasileiro e que a cultura brasileira ia acabar por causa dessa mistura. Mas, com o tempo, foram surgindo várias linhas de pensamento, novas ideias, que acreditavam que, na verdade, essa mistura que era a força do povo brasileiro e não uma fraqueza. Vou falar um pouco das características desse quadro. A gente pode observar, primeira coisa, a expressão facial do mestiço. Ele transmite, um ar de segurança, um certo orgulho, mas sem mostrar arrogância pra gente. Ele tem até um olhar calmo, sereno, a expressão facial dele tá bem tranquila, mas ao mesmo tempo ele tá de braços cruzados, mostrando ali algumas características físicas dele, como, por exemplo, o próprio tônus muscular. Ele era um homem forte, que já são alguns sinais de que ele era um trabalhador do campo, assim como a unha dele que tá suja ali. A gente pode reparar que o Portinari também dava muito ênfase nessas formas do corpo. Vou mostrar pra vocês algumas artes mais pra frente, que ele mostrava muito a mão e o pé das pessoas, dando ênfase no trabalhador rural, que tem ali a mão calejada e tudo mais. A gente pode ver também que o olhar do mestiço, ele tá na mesma linha do horizonte. Isso daí é um detalhe da pintura. E essa figura, do mestiço, ela tá em destaque, quase que bloqueando totalmente a nossa visão do fundo. Ele traz ali, a gente pode observar a plantação ao fundo, um pezinho de bananeira, uma casinha bem ao longe, mas o destaque mesmo é pro mestiço. Nesse caso, a intenção do pintor era mesmo enaltecer o mestiço, enaltecer essa figura que representa o povo brasileiro, representa a nossa mistura, e enaltecer a classe trabalhadora, rural, da época. Alguns detalhes são que a gente pode notar que tem ali uma perspectiva no fundo, a gente pode reparar isso na cerca que vai diminuindo, não tem sombras muito contrastadas também. Se você observar ali a cerquinha, a casa, tudo não faz uma sombra muito grande no chão, não tem um contraste. Isso pode trazer a impressão de que a tela, de que o ambiente estava banhado pela luz do sol. Isso eu li no site, gente? Deve ter sido aquele sol lá de meio-dia, sabe? Que não faz sombra. As pinceladas do artista também são bem fortes, bem marcadas. Quando dá um zoom na imagem, é possível ver as pinceladas dele. Como eu disse, esse quadro, como a maioria das obras do Portinari, são para mostrar e valorizar a classe mais pobre e trabalhadora. Ele quis deixar para sempre pintado em um quadro essa mistura que formou nosso povo e uniu tudo isso nesse personagem que é o mestiço. O mestiço atualmente está exposto na Pinacoteca de São Paulo. Cândido Portinari, ele era do movimento modernista brasileiro. Esse movimento se caracterizou pela liberdade estética, pelo nacionalismo e também pela crítica social. E seu início aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, que foi a Semana de Arte Moderna. O Portinari, ele foi uma figura-chave do modernismo brasileiro, que retratava a identidade brasileira, o povo e a cultura do nosso país. Antes de falar da vida do Portinari, eu quero falar um pouco pra vocês, da minha pintura. Eu fiz essa pintura utilizando o guache da Reeves e o papel que eu usei foi um papel mais fino, uns 180 gramas, da Jandainha. Eu vou deixar o link dos materiais que eu usei aí embaixo. E vou confessar pra vocês, deu trabalho, entendeu? Porque eu quis utilizar a tinta guache fazendo umas pinceladas mais fortes também. Eu me arrisquei ali num estilo um pouco mais marcado de pincelada. No início da pintura, eu não tava confiante de que ia ficar bom, mas eu acho que é importante a gente confiar no processo e foi isso que eu fiz. Continuei pintando e o resultado final vocês vão ver e depois vocês vão me dizer o que vocês acharam. Eu tentei trazer também
tudo que o Portinari colocou ali no cenário, né? A casinha, a cerquinha, a bananeira, tudo, até as pedras. Eu não consegui chegar em alguns tons muito próximos do que ele usava, tanto que a terra era até um pouco arroxeada. Cândido Portinari, ele nasceu em 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café bem no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena, e ele era filho de imigrantes italianos, e ele é de origem bem humilde, teve uma infância pobre. Ele sempre mostrou interesse pela arte desde criança, ele sempre gostou de desenhar. Aos 15 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1928, ele consegue um prêmio, e o prêmio era uma viagem para a Europa, gente. Ele foi premiado porque ele fez lá uma pintura chamada Retrato de Olegário Mariano, que era um poeta. Isso foi um marco decisivo na trajetória artística dele. Ele permaneceu em Paris durante todo o ano de 1930 e, longe do Brasil, ele pôde ver melhor a sua terra. Ele começou a lembrar do povo, ele começou a lembrar da infância dele no interior, nas plantações de café, das pessoas trabalhando. Ele viu como que era diferente da Europa e ele começou a sentir falta do povo dele. Então ele disse: vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor. Muito legal, né? Ele quis valorizar o povo dele, valorizar a cultura dele. Daí então Portinari retorna, todo saudoso, para o Brasil em 1931 e põe em prática a decisão que ele tomou, que é retratar mesmo em suas telas o povo, a história, a nossa cultura, a flora, a fauna, tudo. E isso a gente pode perceber em todos os seus quadros e nas gravuras e murais, que ele sempre faz o possível para mostrar mesmo as características do povo brasileiro. Mais pra frente eu vou mostrar algumas outras obras importantes que ele pintou, e teve uma fase da vida dele que ele começou a pintar murais. Era um movimento que tinha o objetivo de levar a arte para mais pessoas. Eles faziam grandes pinturas e murais em ruas. Dessa forma, mais gente tinha acesso à arte, mais gente poderia ver as pinturas, tanto dele como outros artistas que também aderiram a esse movimento muralista. Devido ali estar sempre em contato muito direto com as tintas, ele foi alertado pelos médicos de que ele estava desenvolvendo uma intoxicação por chumbo, estava presente em alguns pigmentos ali da tinta que ele usava. Então ele foi aconselhado a deixar a pintura um pouco de lado para ele poder se recuperar. Na época ele até disse: pintar é minha vida, estou proibido de viver. Ai, achei tão triste. Então ele passou a se dedicar à escrita, inclusive ele até escreveu alguns poemas e tudo mais. Ele também começou a fazer alguns desenhos, né, algumas ilustrações, utilizando lápis, que eu achei muito bonito e muito delicadas. E nessa fase ele já era super conhecido mundialmente, né? Uma observação minha aqui: diferente de outros artistas que só tiveram seu trabalho reconhecido depois que eles morreram, o Portinari estava no auge, assim, da sua carreira em vida, sabe? Ele foi inclusive convidado em 1941 para pintar os murais da Fundação de Cultura Hispânica da Biblioteca do Congresso Americano em Washington. Olha que maneiro, gente, muito legal. Vou deixar aí a pintura para vocês verem. E em 1950 ele foi convidado pelo governo brasileiro, ou seja, o governo brasileiro pagou ele para fazer um grande quadro assim para presentear a ONU, que ia ter uma nova sede em Nova York, que inclusive é a mesma sede até hoje que a ONU tem. E ele foi convidado para fazer assim o maior em tamanho quadro da vida dele, que é o Guerra e Paz. Na verdade são dois quadros. Um retrata a guerra, o outro retrata a paz. Então, como eu falei, ele estava um pouco afastado das pinturas e aí ele voltou a pintar porque ele sabia que essa ia ser uma das maiores obras da vida dele. Portinari levou 5 anos para terminar esse mural. Tinha mais de 200 desenhos. Cada lâmina, né, ou cada tela tem 14 metros por 10. E elas estão expostas na ONU até hoje. Uma fica na sala de entrada e a outra fica na saída. E antes de ser exposta lá na ONU, ela ficou exposta no Teatro Municipal aqui no Brasil. Inclusive lotou. Nos poucos dias que essas telas ficaram expostas, a população em geral foi lá ver esse trabalho maravilhoso do Portinari. Mas o pintor nunca pôde ver essas telas expostas na ONU, porque na época os Estados Unidos não permitiram sua entrada no país devido ao envolvimento que ele tinha com o Partido Comunista.
Os quadros voltaram ao Brasil em 2010, porque a sede da ONU estava passando por uma reforma. Então o filho do Portinari, que também tem o mesmo nome que ele, Cândido Portinari, promoveu aí uma exposição no Teatro Municipal aqui no Brasil, onde os estudantes, inclusive, podiam visitar e acompanhar a restauração dessa obra. Olha que bacana. Gente, queria muito ter ido. Aí nesse período, Guerra e Paz visitou outros países como França, Japão e depois retornou à sua casa, que é a sede da ONU. Vou mostrar algumas outras obras do Cândido Portinari. Os Retirantes, de 1944, que retrata as vítimas da seca no Nordeste brasileiro. O Lavrador de Café, de 1934, que destaca ali o trabalhador das lavouras de café. O Café, de 1935, Portinari sempre enfatizava muito as mãos e os pés dos personagens para mostrar sempre a força da mão de obra e do trabalho braçal. Criança Morta, 1944, mostra uma família que encara a morte devido à fome e à miséria. Portinari morreu em 1962 devido à intoxicação por chumbo. E eu vou deixar aqui uma frase que ele falou enquanto ele escrevia os poemas dele, que foi: "Quanta coisa eu contaria se soubesse da língua o que eu sei das cores." É isso, gente. Tá aí o resultado da minha humilde pintura, pintando aí no meu estilo a obra-prima de Cândido Portinari, o Mestiço. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí sugestões de mais obras de arte que vocês querem que eu traga aqui, pintando no meu estilo e falando um pouco mais das curiosidades. Curte o vídeo, se inscreve no canal, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!